Olá, um bom dia para você. Estou passando aqui rapidinho para nós continuarmos com aquela reflexão que nós iniciamos no livro de Filipenses. Filipenses foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos seus irmãos de Filipe, e é dito nos comentários, na introdução, de que ele estava escrevendo para um grupo de amigos. E ele sempre procurava falar de Cristo, ele sempre procurava orientar todas aquelas igrejas e pessoas que estavam ao redor dele para Cristo. Eles procuravam sempre dirigir aquelas vidas para reconhecer a Jesus como aquele que se humilhou, se fez servo, mas que depois foi exaltado pelo Pai. Então vamos ler hoje capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 11, onde ele vai falar do amor fraternal. E também vai falar da humildade, da humilhação que Cristo passou. Verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados nas suas entranhas afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Ele se sentia alegre, satisfeito quando ele viu os irmãos entranhados de afetos e misericórdias. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, unidade, tenhais o mesmo amor, unidade, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, unidade. Então veja como o apóstolo Paulo ressalta a importância da unidade. A importância da unidade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre governantes e o povo, ou seja, em qualquer escala. A unidade nos leva a progressos, a unidade nos leva a coisas maravilhosas, porque nós seremos abençoados por Deus e nós vamos ter sempre sucesso, prosperidade, porque estamos em unidade com os irmãos e a unidade em unidade com Cristo também. Veja o verso 3 como ele chama a atenção. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não tome partido de ninguém. Busque essa unidade que há em Cristo Jesus. Faça tudo por humildade. Procure ser humilde. Não seja arrogante. Não ache que você está numa posição de comando. Isso lhe dá o direito de ser arrogante. Seja humilde. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não desfaça daquele que está numa posição mais baixa, porque Deus pode usar ele para lhe dar uma grande lição. Deus pode usar ele até para lhe abençoar. Então não se considere o importante, mas olhe o outro como se fosse superior a você. Não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, procure ser uma pessoa fraterna, procure olhar a necessidade do outro, procure ver aquilo que você tem, tanto materialmente falando como espiritualmente falando, como você pode partilhar com o outro. O mais necessitado, aquele irmãozinho menor. Então, esse comportamento, essas atitudes traziam muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. Ele está falando isso para aquele grupo de pessoas amigas suas. Depois ele entra para nos mostrar o exemplo de Cristo, como Cristo foi humilhado. E ele diz no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? É isso que nós precisamos absorver. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque ele era Deus, mas ele subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele desceu daquela posição divina que ele tinha, que era legítima.
Antes a si mesmo, ele se esvaziou da sua divindade, do seu poder, e assumiu a forma de servo, porque ele diz que ele veio para esta terra para não ser servido, mas para servir. Então ele assumiu a forma de servo, sendo Deus, tornando-se em semelhança de homem, como quando ele veio a essa terra em forma humana, ele assumiu a semelhança de homens, para que nós pudéssemos nos sentir à vontade com ele, nós humanos, nos sentir à vontade com Jesus, o Deus que se fez homem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, para Jesus fazer aquela caminhada e chegar ao Calvário da forma como ele chegou, foi uma grande humilhação para ele, ele sendo Deus. Ele tinha uma posição suprema. Ele abriu mão de tudo isso e se fez servo. E se humilhou para nos salvar. Se tornou um servo de Deus. Pelo que também, depois de toda essa determinação de Jesus de se tornar um servo, de ser humilhado, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, toda vez que nós nos humilhamos diante do outro, mesmo tendo já alcançado até alguma posição, algum cargo, mas nos humilhamos no sentido de nos tornarmos servos, de querer servir o outro nas suas necessidades. Deus vai sempre nos exaltar, como ele fez com Jesus. E pela atitude de Jesus, o Pai exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que hoje está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, não importa se é governante, se é presidente, se é superintendente de uma empresa. O nome de Jesus está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, todos os homens vão se curvar diante de Jesus. Todos os homens vão passar por alguma situação que eles vão ter a necessidade de se curvar, de se prostrar de joelho diante de Jesus. Porque Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. E pela sua obediência ele foi exaltado. E hoje o seu nome está sobre todo nome, na terra, nos céus e até debaixo da terra. Reflita nessa passagem de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Em outro momento nos encontraremos. Até lá.